Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui então com o tema da sociedade simples, direito empresarial. Lembrando, né, que a gente está aqui com essa playlist também de direito empresarial com o intuito de facilitar o teu estudo dessa disciplina que tanta gente acha tão difícil. A gente vai facilitar, desmistificar um pouquinho esse direito empresarial aqui. Então, seguindo, Sociedade Simples, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, assiste. Volta lá e assiste desde o início. Estou aqui, como sempre, com o Guibô, a Bruna, a Gabi e o Gutinho. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, me dá uma moral. Vou te pedir de coração um negócio. Comenta aqui embaixo, qualquer comentário que seja. Sério, parece aqueles pidunchos assim, pedindo as coisas. É que o YouTube não entrega, tá? O algoritmo do YouTube, ele entrega, quanto mais a gente comenta, mais entrega, tá? Já peço desculpas se escutar um barulhinho no fundo. Tem aqui ao lado uma obra que está 6 meses de obra e hoje eles estão com uma britadeira ali, então o barulho está violento, beleza? Vamos lá seguir, espero que não atrapalhe, me conta aqui embaixo se atrapalhou muito o som por causa dessa britadeira aí, beleza? Vamos seguir então com o tema da sociedade simples. Só um pouquinho aqui, aí, vamos embora lá. Então a gente viu na aula passada aspectos introdutórios, agora a gente vai falar sobre o contrato social. E eu disse para vocês no final da aula passada que esse é um tipo societário que se desenvolve, né, se constitui por meio de um contrato social. Por isso, a gente vai dizer que é uma sociedade do tipo contratual. E eu vou começar já com a leitura aqui do 997, trazendo aspectos importantes. Olha o que a gente tem aqui. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito. Então, eu preciso de um contrato escrito. Prof, e se eu tiver só um contrato verbal? Se você tiver só um contrato verbal, você não tem como registrar isso na junta comercial. Na junta comercial não, né? No registro civil de pessoas jurídicas, porque é uma sociedade simples. Se você não tem registro lá, você é uma sociedade em comum. Lembrando, a gente tem aula aqui no canal sobre sociedade em comum. Aquela sociedade que nem contrato tem só um contrato verbal, tem um contrato escrito, mas não foi registrado, é sociedade em comum. A sociedade simples precisa de um contrato escrito e depois a gente vai ver que ele ainda tem que ser registrado, tá? Então, primeira coisa, o contrato tem que ser escrito para que eu possa constituir uma sociedade simples. Segunda observação importante, não precisa ser instrumento público. Pode ser público, mas também pode ser particular. Aquele feito, por exemplo, num escritório do advogado. Não precisa ser aquele feito em cartório, não, tá? Então, primeira coisa é isso. Para que eu tenha um contrato social de uma sociedade simples, preciso que ele seja escrito, instrumento público ou particular, tá? Prof, a lei vai dizer o que tem que ter. Sim, e eu posso incluir outras coisas. A gente vai trabalhar aqui com o que a lei exige. E por que eu posso incluir outras coisas? Porque é uma sociedade contratual, onde a vontade das partes é respeitada, é bastante valorizada. Essa é a ideia aqui, tá? O que esse contrato vai mencionar? Então, primeiro inciso, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios. Basicamente, é a qualificação completa dos sócios, tá? Então, vamos destacar aqui. Se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoas jurídicas. Então, vamos destacar o seguinte. Esse meu sócio, ele pode ser uma pessoa natural, também conhecida como uma pessoa física, ou pode ser uma pessoa jurídica, tá? Então, dentro de uma sociedade simples, eu tenho sócios. Podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas. Lembrando que pessoa física tem essa expressão sinônima que é pessoa natural, tá? E aqui eu já queria trazer um enunciado de uma jornada de direito civil. Por quê? Porque vejam o que diz a lei aqui, ó. E a firma, tá? Ou a denominação, tá? Ah, não, desculpa, tô me confundindo aqui. Esse enunciado se refere ao inciso 2º aqui, ó. Tá? O professor se perdeu aqui. Vamos embora. Vamos seguir então para o inciso 2, tá? E aí a gente já vai falar daquele enunciado ali. Eu só coloquei o enunciado no lugar errado. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. O que é denominação?
é o nome empresarial que ela vai ter, tá? É o nome empresarial dela, tá? Só que aí a gente precisa aqui abrir um parênteses. Por quê? Porque quando eu falo em nome empresarial, se você já assistiu a aula de nome empresarial aqui no canal, a gente tem dois tipos: firma e denominação, certo? Firma e denominação. O que é a firma? A firma é aquele nome empresarial constituído pelo nome completo ou abreviado dos sócios. A denominação pode ter elemento fantasia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai abrir um escritório de advocacia. Vamos imaginar que o teu nome seja Oswaldo Souza e o nome do teu sócio seja Eduardo Camargo. Aí vocês fazem assim, Souza e Camargo, advogados associados. Vejam, isso é uma firma. Por quê? Tem o nome de vocês, o sobrenome de vocês. Agora, você pega lá um restaurante, o nome do restaurante é Comida Boa Limitada. Comida Boa não é o nome de ninguém, foi uma invenção deles, eles que criaram aquilo ali. Isso é denominação. A lei aqui, quando fala que deve constar no contrato social denominação, não quis dizer que tem que ser necessariamente denominação, porque surgiu essa discussão. Será que só pode ser denominação na sociedade simples ou pode ser usado firma? Pode. E é justamente o que o enunciado diz. Ó, o artigo 997, inciso 2, não exclui a possibilidade de sociedade simples utilizar firma ou razão social. Então eles é que vão escolher razão social, denominação, mesma coisa aqui. Em resumo, uma sociedade simples vai poder ter um nome empresarial formado pelo nome dos sócios ou por um elemento fantasia. Agora, cuidado com esse pulo do gato aqui. Por quê? Existem sociedades simples que regem-se por leis especiais. Por exemplo, a sociedade de advogados. Você não pode ter elemento fantasia, uma invenção no nome de um escritório de advocacia. Quando a gente monta uma sociedade de advogados, lá na lei diz o que você pode usar. Então você pode usar advocacia, advogados associados, consultoria jurídica, esses termos, mas antes disso é o teu nome, parte do nome. Você não pode ter uma sociedade de advogados escrito assim, sei lá, defesa do consumidor, advogados associados. Não pode, isso é proibido. Não pode ter lá, defesa dos mais carentes, advogados associados. Não pode, você tem que ter o teu nome. Então, por exemplo, poderia ser, sei lá aqui, Guilherme Correia, advogados associados? Podia, porque é o meu nome. Agora não poderia ter lá, sei lá, sua defesa em juízo, advogados associados. Isso não é permitido porque a OAB não permite. Então, cuidado. As sociedades simples, em geral, podem usar a denominação, né, usando elementos fantasias, ou firma, mas, especificamente, a sociedade de advogados não pode. Professor, uma sociedade de dentistas pode? Eu não sei dizer, vai depender da lei deles lá, a lei que rege a profissão deles lá. Mas, a princípio, a de advogado, eu digo para vocês que não. Beleza? Agora, além de colocar o nome no contrato social, eu tenho que dizer como vai ser o nome da sociedade, né? Aqui, ó, eu tenho que ter o objeto, em resumo, o que ela faz, né? O que ela faz, para que ela serve, para que ela foi constituída, né? E aqui, ó, já a observação, não pode ter atividade empresarial, né? Salvo se for lá uma cooperativa, né? Porque aí ela é sociedade simples por ser cooperativa. Mas as demais sociedades simples, você não pode ter uma atividade empresarial, tá? E a lei diz para você trazer o prazo da sociedade. Eu posso fazer uma sociedade com prazo, um dia de início e um dia de fim? Posso, tá? Posso. Às vezes você faz uma sociedade visando uma situação específica, você determina um prazo. Legal, tá? Agora, a maioria é por prazo indeterminado. Tanto que se você não falar nada no contrato social, presume-se que a sociedade será por prazo indeterminado. Beleza? Então, primeira parte, vimos aqui o que tem que ter no contrato social. O nome dos sócios, né? As indicações, a qualificação ali. Lembrando que eu posso ter sócio pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Segundo, trazer a denominação, né? A firma, ou seja, o nome empresarial pelo qual ela vai ser conhecida, vai ser chamada, o objeto, para que ela está sendo constituída e o prazo, tá? Lembrando que, se não tiver nada no contrato, o prazo será indeterminado. Beleza? Vamos ver o inciso terceiro e a gente fecha. Vamos fazendo isso aqui
por partes para não ficar muito cansativo, muito pesado. Então, o terceiro requisito do nosso contrato social é o capital da sociedade, também conhecido como capital social. Ou seja, o que é isso? É o valor do patrimônio dessa sociedade. Então a gente vai colocar, sei lá, capital social de 100 mil reais. A gente tem que dizer um valor em moeda corrente. No nosso caso aqui é o real, tá? A gente vai dizer que essa sociedade tem um patrimônio de 100 mil reais, tá? Esses 100 mil reais aí pode compreender dinheiro e qualquer espécie de bens, tá? A ideia é quanto esses sócios estão destinando para que essa sociedade se desenvolva, beleza? Então a ideia é justamente essa. Professor, aí eu ouvi dizer que quando você coloca um capital social, os sócios têm o dever de integralizar esse capital social, de subscrever e depois integralizar. Sim, isso a gente vai ver na sequência. Mas por hoje eu quero que vocês entendam isso, tá? Então eu vou ter esse contrato social, nesse contrato social eu vou ter que ter a indicação de um capital social. Prof, como é que a gente escolhe o capital social? Ué, a ideia não é escolher, não é chutar, é verificar quanto que esses sócios estão dispostos a colocar naquela sociedade. Então a gente está comprando alguns computadores para essa sociedade, esses computadores, vamos imaginar lá, uma sociedade de advogados, esses computadores aí custaram uns 3, 10 mil reais. A gente comprou alguns mobiliários, esses mobiliários aí custaram mais 10 mil reais, 20 mil. E a gente vai colocar um dinheiro, cada um vai tirar um pouco do bolso, vai colocar isso aí em caixa. Por exemplo, cada um vai colocar 20 mil reais. Então são 3 sócios, 60 mais 20, 80 mil reais esse capital social. A ideia é essa, é que você coloque o valor de patrimônio que essa sociedade tem. Quer dizer que essa sociedade vai continuar valendo isso por muito tempo? O mesmo valor sempre? Não. Quer dizer que quando ela foi constituída, quando ela foi criada, foi esse o patrimônio que foi colocado lá. Pode ser que com o passar dos anos, essa sociedade vire uma mega sociedade de advogados, super conceituada, com respeito gigante, com um grande número de clientes. Isso tudo são ativos dessa sociedade, que vão valorizar ela. E, obviamente, você não vai poder chegar e falar assim, ah, agora sócio tal saia, era 80 mil, tá aqui a tua parte. Não, porque essa sociedade vai valer muito mais depois. Mas quando você constitui, ela tem um valor. E esse valor, em princípio, é esse valor do patrimônio aí. Beleza? Então, no contrato social, tem que constar isso. Aula seguinte, a gente vai ver como é que eu integralizo esse capital social. Como é que eu, de fato, coloco esse dinheiro? É uma obrigação, não é? O que acontece se eu não fizer? A gente vai ver na aula seguinte. Um grande abraço, bons estudos e até mais.